Quando nós perguntamos como lidar com as emoções, ainda não ficou claro para nós várias coisas. A presença das complicações emocionais, da desordem emocional, da confusão nas emoções, é a presença de um problema básico que nos acompanha. A mente é esse problema básico. A mente que nós conhecemos. A mente como ela vem funcionando em cada um de nós. A presença da mente em nós é aquilo que temos como consciência. Ter um olhar direto para a vida da mente, para a existência da mente, para a consciência da mente. Requer que estudemos a nós mesmos, que descubramos algo acerca da presença do conhecimento presente na mente. É a presença do conteúdo psicológico. É a presença de todo o conhecimento que nós adquirimos, que nós acumulamos, que nós aprendemos dos outros, que aprendemos dentro das relações, que aprendemos também dos livros e de tudo que a cultura nos ensinou. Esse é o conteúdo que temos na mente. A presença deste conteúdo nos colocou em uma posição interna de confusão, de desordem. Nós não sabemos lidar com as emoções. Por isso que nós perguntamos como lidar com as emoções. Mas não sabemos lidar, antes de tudo, com a presença do próprio pensamento. Quando você está sob uma forte emoção, você não se dá conta de que a presença do pensamento é o motivo por detrás desta emoção. E a presença do pensamento é o conteúdo. É o conteúdo psicológico. É o conteúdo do conhecimento. Quando você lida com pessoas, você está constantemente adquirindo experiências nestas relações. Estas experiências é parte do conhecimento aprendido sobre quem ela é, sobre quem eu sou. Essa qualidade de aprendizado adquirido nas relações, assim como em todo esse acúmulo de informações, de livros e de ensinamentos diversos, é algo que povoa, é algo que está presente como parte de todo este conteúdo interno, que é a consciência da mente. Nós precisamos ter um contato com a vida livre da mente como nós conhecemos, da consciência que estamos vivendo. Nós estamos constantemente presos a uma qualidade de aprendizado, de acúmulo de conhecimento, que dá formação a este eu, a esta pessoa, como nós nos vemos. E também como olhamos para o outro.
Nós precisamos de uma nova qualidade de aprendizagem. Nós precisamos de uma nova qualidade de aprender. O verdadeiro aprender sobre a vida é o aprender sobre nós mesmos. É o aprender sobre a mente. Nós substituímos a ciência da mente, da compreensão da mente, por todo o conteúdo que a mente vem acumulando. O resultado final disso é uma mente presa ao pensamento. A estrutura do conhecimento, a natureza do conhecimento, tem por base as experiências de leituras, as experiências de contatos com ele ou ela. A presença das experiências é a presença do conhecimento. E a expressão do conhecimento é a presença do pensamento. É o próprio movimento na consciência, na mente de pensamentos. Portanto, nós estamos presos ao modelo da mente, ao modelo do conhecimento, da experiência, do pensamento. Há uma qualidade de vida, há uma qualidade de mente, há uma qualidade de consciência que nós desconhecemos, porque não fomos educados para ela. A forma como estamos vivendo nesta consciência é a forma de um condicionamento, de uma programação, de uma orientação de fundo de pensamento, conhecimento e experiência. E o que é a presença do pensamento? É a presença do passado. O nosso encontro com a vida é um encontro novo. A vida é um momento novo. É um novo acontecimento. Aqui, neste momento. A cada instante. Mas a forma como estamos lidando com a vida é a partir do conhecimento, da experiência e do pensamento. Lidar com a vida requer a compreensão da mente, como ela acontece, o que envolve naturalmente uma visão simples, direta, de como as emoções funcionam. Portanto, não sabemos lidar com as emoções porque não sabemos lidar com a mente. Nós não estudamos a mente, não estudamos a nós mesmos. Nós não estamos vivendo a partir de uma mente livre, de uma consciência livre. Não há esta liberdade na consciência. A consciência e o seu conteúdo é o conteúdo do passado. A mente e o seu conteúdo é o conteúdo da memória. Quando nós perguntamos sobre como lidar com as emoções, é porque queremos nos livrar das emoções desagradáveis. Mas não investigamos o que é esta nossa vida. Não investigamos o que são essas emoções. Nem o que há por detrás das emoções. E eu volto a dizer, o que há por detrás das emoções é o conhecimento que temos. Nós precisamos nos livrar do conhecimento para lidar com a vida como ela acontece, sem o peso do passado.
Nós estamos presos a um conhecimento, presos a uma experiência, presos a uma visão de mundo a partir de um experimentador, que não é real. Não existe tal coisa como uma experiência aqui acontecendo para mim. O que temos presente é a vida acontecendo. Uma resposta para a vida não requer a presença do conhecimento, da experiência e do pensamento. O que temos presente na vida quando ela acontece é a vida em um experimentar possível. Quando descobrimos a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o eu, a verdade sobre a mente. Então nos deparamos com a vida num verdadeiro experimentar, momento a momento, sem o passado. Se não temos a presença do passado, não temos peso da memória, o peso do conhecimento. Nós precisamos do conhecimento para lidar com algo mecânico, como um equipamento. Quando você compra algum equipamento, você estuda como ele funciona. Essa é a forma de aprendizado que nós precisamos para lidar com aquele equipamento. Nós precisamos de conhecimento, de experiência e, portanto, da presença do pensamento para lidar com uma máquina. No entanto, para lidar com uma pessoa, nós estamos lidando com algo diferente. Para lidar com nós mesmos, estamos lidando com algo diferente. Para lidar com a vida, algo inteiramente diferente. O lugar do conhecimento em nossas vidas é algo bem direto, objetivo, simples. Apenas no nível tecnológico, no nível científico, no nível técnico, no nível funcional, para lidar com objetos, com máquinas, o reconhecimento daquele objeto, a funcionalidade daquele objeto ou daquela máquina. Nós não sabemos lidar com nós mesmos. Não sabemos lidar com a vida. Não sabemos lidar com o outro. É por isso que não sabemos lidar com as emoções. Porque nós não aprendemos sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é o que nos dá a base para o despertar da inteligência. Porque no aprender sobre nós mesmos, no aprender sobre o autoconhecimento, algo acontece. É aqui que temos um contato com algo que revela algo além da mente como nós conhecemos. Para esta nova qualidade de mente, para esta nova qualidade de consciência. Não é a consciência como nós conhecemos, não é a mente como nós conhecemos. Algo presente em cada um de nós, além do eu, além do ego, além deste centro que vive de informações, que vive com base em conhecimentos e experiências passadas. Assim, nós temos duas formas de aprender.
A primeira forma de aprender é adquirindo, é acumulando conhecimento, experiência e, naturalmente, pensamentos sobre aquela dada coisa. E temos uma forma real de aprender, que é o aprender sem acumular, sem possuir, sem adquirir conhecimento, experiência e pensamento. É o aprender sobre nós mesmos. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É entrar em contato com esta nova forma de aprendizagem, onde entramos num contato direto com a verdade da meditação. Afinal, qual é a verdade sobre a meditação? A meditação, que é a aproximação do momento presente sem o passado. Portanto, nós não precisamos da experiência, nós precisamos da presença da inteligência para lidar com o outro, com nós mesmos e com a vida. Diferente de uma máquina, de um mecanismo, quando você lida com pessoas, está lidando com uma estrutura psicológica bastante complexa. Por que as pessoas não se entendem? Porque ser uma pessoa é basicamente ser uma complexidade psíquica, é ser uma complexidade psicológica. É a presença da mente no pensamento psicológico, a estrutura do eu ali, que é a pessoa, do eu aqui, que é a pessoa. Nosso contato com o momento presente é o contato com um experimentar, que é o experimentar da vida, como ela acontece. E se nós colocamos esta estrutura, que é a estrutura do eu, que é a estrutura da pessoa, presente neste contato, temos a inadequação, temos a desordem, a presença da confusão, a presença do conflito. O ser humano vem sofrendo há milênios. Nossa condição psicológica de existência, a existência do eu, é de sofrimento. Porque a estrutura psicológica desta ego-identidade está se assentando, tendo o seu fundamento no modelo do conhecimento adquirido, das experiências passadas e dos pensamentos psicológicos. Nós precisamos descobrir a beleza do encontro com a vida, sem o passado. A verdade que representa o encontro com o outro, sem a pessoa. Sem a pessoa que o pensamento diz que eu sou. Sem a pessoa que o pensamento aqui, neste mim, diz que ele é, ou ela é. Então, a presença da meditação é olhar para o momento presente, sem o passado. Não é se assentar, cruzar as pernas, repetir um mantra, ou usar de alguma técnica para silenciar a mente, para aquietar a mente. Tudo isso é muito superficial. O contato com o momento presente requer a presença da meditação. Quando aprendemos a olhar para as nossas reações, a perceber todo o movimento do conhecimento, da experiência,
todo o movimento do passado surgindo aqui, no contato com ele ou ela. Fica claro esse jogo? O jogo do eu, o jogo desta ego-identidade. Então, aprender sobre o autoconhecimento é olhar, ficar ciente, é perceber. Perceber o que representa o momento do encontro, o momento do contato com este instante. O significado real disso. O significado real deste momento. Aqui juntos, olhar para a verdade daquilo que nós somos. É se aproximar também da visão sobre Deus, que é a visão sobre a vida. Não há uma separação entre a realidade da vida e a verdade de Deus. Nenhuma separação entre a realidade de Deus e a verdade do seu ser. Quando a pergunta é como encontrar Deus, aqui também nos deparamos, em geral, com uma ilusão de proposta. Porque aquilo que nos é proposto neste encontro, com base em uma ideia, em uma crença, é uma imagem que o pensamento construiu. Então nós colocamos esta imagem no futuro, a verdade de Deus no amanhã, ou em algum momento para ser encontrado. Então, para a mente, para o modelo da mente, que tem por princípio tudo aquilo que ela aprendeu, todo o conhecimento e experiências acerca daquilo que ela acredita, imagina sobre Deus, para a mente é algo para ser encontrado. Qual é a verdade sobre como encontrar Deus? A verdade sobre isso é a ciência da realidade divina, que se revela aqui, no momento presente, quando o passado não está, quando o ego não está, quando a ilusão de uma identidade, sendo o experimentador deste momento, não está mais presente. Portanto, no que consiste aqui os nossos encontros? Consiste na descoberta de como aprender, de como se aproximar de uma nova forma de sentir, de falar, de interagir, de perceber ele ou ela, a vida, a nós mesmos. No que consiste os encontros que nós temos aqui? Consiste na investigação do aprender sobre nós mesmos. Para um verdadeiro encontro com o momento presente, onde está presente o experimentar. O experimentar é diferente do adquirir experiências. No experimentar não se adquire conhecimento. No experimentar não se adquire memórias. O seu contato com ele ou ela não requer a presença da memória. E, no entanto, nós estamos vivendo assim, psicologicamente assim, em nossa complexidade psicológica,
desta forma. Nós temos ideias sobre ele ou ela, e ela sobre nós. Portanto, todo encontro que nós temos é um encontro que se abaliza no passado, nas lembranças do que eu vivi com ele ou ela, os momentos de prazer e dor, insatisfações diversas e alguns momentos de satisfação, de preenchimento. Assim nós vivemos psicologicamente em um padrão, em um formato. O condicionamento interno presente aqui se mostra na vida de uma forma insuficiente, destoa da realidade do momento presente. É inadequado a resposta para este instante, para este momento. A resposta que estamos dando, porque é a resposta que vem de um fundo psicológico, de memórias. Nós estamos aqui olhando para isso, descobrindo como ir além desta velha condição, desta particular visão que surge aqui, que altera por completo a realidade do momento presente. Porque estamos olhando com a visão do passado, com o óculos escuro, com lentes do passado. A realidade do momento presente revela a beleza, o amor, a paz, a felicidade. Quando estamos livres do conhecimento, da experiência, do pensamento. Eu volto a dizer, nós precisamos do pensamento para lidar com assuntos bem práticos na vida. O seu endereço é um pensamento. O seu nome é só uma palavra e também uma lembrança. E, portanto, um conhecimento e uma experiência. Então, neste nível, o conhecimento se faz necessário. A experiência e o pensamento. Mas a vida como ela acontece aqui, ela é a presença do momento, o que requer algo além do passado para atender aquilo que aqui se apresenta. Esse algo além do passado é a realidade daquilo que está fora do tempo. Portanto, a verdade sobre Deus, neste como encontrar Deus, consiste na ciência daquilo que é atemporal, daquilo que não está nem no espaço, ou seja, não está em algum lugar e não está no tempo, ou seja, não está no futuro. Todo movimento que nós temos, que aprendemos aí fora, aprendemos com base no conhecimento e na experiência e no pensamento. É o movimento que nos impulsiona em direção a um futuro, a partir de práticas esotéricas ou espirituais ou religiosas, enquanto que a verdade divina, a ciência da religião, não está na religiosidade, nas práticas religiosas, está neste contato com o divino, nesta comunhão com a verdade. Mas isso não está no tempo, não é algo para o futuro e não é algo para o eu.
para o ego, para a pessoa. A pessoa presente, como acabamos de colocar, é um conglomerado de crenças, opiniões, julgamentos, ideias, conhecimentos, experiências, pensamentos. A realidade da vida é a realidade presente e não há pessoa na vida, só há pessoa na mente. A vida se revelando aqui é a verdade de Deus. Esta é a natureza do seu ser, aqui e agora. Não há tal coisa como a verdade de Deus, separada da realidade do seu ser. No entanto, não é algo no pensamento. O pensamento, notem, é a presença do passado. Todo e qualquer pensamento que você tem sobre você é o passado. Todo pensamento que você tem sobre o outro é o passado. É o passado que é o resultado da experiência que você teve com ele ou ela, do conhecimento que você adquiriu na relação com ele ou ela. Quando, neste momento, a mente fica livre do passado, fica livre de todo o seu velho conteúdo psicológico, estamos num contato real com a sabedoria, com a inteligência. Eu tenho insistido sempre aqui, insistido com você na investigação da verdade sobre o não valor, a não importância do conhecimento. Eu me refiro ao conhecimento psicológico. Na verdade, é ele que está nos prendendo nesta estrutura antiga de identidade egóica. Nós só precisamos do conhecimento técnico e não do conhecimento psicológico. Então a realidade divina se revela neste encontro com Deus, quando o eu não está, quando o conhecimento não está, quando o passado não está. É o que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias, de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro. E até a próxima. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.